Beleza. Gente, eu não sei se vocês desabilitaram a minha câmera por algum motivo ou ela só que tá com defeito. É, foi só no seu computador. Meu computador. Isso. Ah, por que tá com seguro? Seguro. Enfim. Bom, vocês vão me aguentar sem me ver, então? É você que sabe. Fique tranquilo. Então tá. Beleza, então. Bom, posso só fazer problemas técnicos aqui? Eu acho que eu prefiro ter a câmera. Vocês podem só pedir, posso pedir só Tranquilo. para parar de gravar e aí eu tentar entrar de novo e ver se funciona, por favor? Beleza. Foi mal, gente. Eu acabei de trocar de notebook e aí tá esquisito. Não, tranquilo. Apareceu. Sim, tá dando pra ouvir. Maravilha. Então tá, gente. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, de verdade. Eu gosto bastante de falar desse meu projeto que a gente fez em 2019. Foi uma grande aventura para a gente. E, assim, ele é mais focado para biologia sintética no espaço do que a astrobiologia em si. Só que a ideia veio de um grupo de astrobiologia que eu vou contar para vocês aqui. E é a temática espacial, então, basicamente, não é bem um estudo de, sei lá, organismos fora da Terra, mas como que a biologia sintética pode ser aplicada para a exploração espacial. Mas, de qualquer forma, são coisas bastante convergentes e espero que vocês gostem aí. Se vocês tiverem dúvida depois, vocês podem me perguntar à vontade, que o projeto é meio esquisito, tá? Só tô avisando isso. Então, é uma coisa meio diferente, acho que vocês vão ouvir um pouco. Então, vamos lá. O que eu vou apresentar para vocês hoje é um projeto que a gente chamou aqui carinhosamente de AstroShield, que eu participei da competição do AIGE em 2019 pela equipe São Carlos Brasil da UFSCar. E, bom, como que surgiu a inspiração do projeto? A gente tem uma parceria muito forte na época, pelo menos a gente tinha, uma parceria muito forte com um grupo de pesquisa em astrobiologia da USP, do Instituto de Química de São Paulo. E uma das pesquisadoras astrobiólogas lá, que tinha um contato bastante próximo com a gente, que era a Ana Carolina, ela sempre experimentou algumas coisas bem esquisitas com os fungos extremófilos e levedura. Ela ama cerveja. Ela tem, sei lá, uma tara por tipo de cerveja artesanal, ela sabe de tudo sobre isso. Então, o que ela estava querendo fazer, o que ela fez, na verdade, várias vezes, era uma cocultura de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura fermentadora que faz pão, cerveja, álcool em geral, vinho, tudo que é de produto fermentado que nós consumimos. E ela queria adicionar um fator de resistência, que é um outro fungo, que é o Exophiala, que ele foi isolado do deserto do Atacama, que ele é altamente concentrado em melanina, ele tem muita melanina, ele produz muita melanina, e a ideia dela era basicamente assim: como a levedura não sobrevive em ambientes espaciais, será que com a Exophiala, fazendo essa cocultura, a melanina da Exophiala vai ser capaz de produzir resistência, conferir resistência a Saccharomyces? E ela acabou testando isso em balões de alta altitude. Então, um dos jeitos, digamos assim, mais simples, não é simples fazer, mas uma das coisas mais simples que nós podemos fazer para emular ambientes espaciais aqui na Terra é enviar amostras para a estratosfera usando balões de alta altitude, ou balões meteorológicos e por aí vai. E ela conseguiu fazer essas coculturas e levou para a estratosfera, e ela descobriu que sim, a Exophiala conseguia proteger as Saccharomyces. Então, a partir desse experimento, que foi razoavelmente simples, do que ela fez a ideia do experimento razoavelmente simples, nós vemos com a nossa ideia, que está entrelaçada entre os planos futuros de colonização do espaço, ou de exploração, pelo menos, do nosso sistema solar, pelas agências espaciais e até empresas como a SpaceX, que nos próximos anos. Então, a NASA, por exemplo, com o programa Artemis e a missão Artemis 3, pretende voltar à Lua, pisar a primeira mulher na Lua e voltar com a gente ter a presença na Lua lá para sempre. E, bom, originalmente essa data aqui ela está errada, porque originalmente a ideia do projeto Artemis 3, da missão Artemis 3, era ser lançada em 2024, só que como tem muito atraso sempre
em programas espaciais e tudo mais. Essa data agora deve estar lá para 2026, por aí. Mas, de qualquer forma, Artemis 3, então, nós vamos voltar à Lua. E em 2033, nós vamos fazer a primeira missão tripulada para Marte. Pelo menos essa é a ideia da NASA, que já está conversando com a SpaceX, com Elon Musk, e vamos ver o que vai dar. Eu acredito que não vai ser lá para 2000, sei lá, talvez final da década de 2030, 2038, 37, por aí. 2040 é um pouco mais realista. Mas, enfim, a gente já tem a humanidade já está com planos concretos de começar a realmente colonizar outros corpos celestes, principalmente a Lua e Marte, por enquanto, do nosso sistema solar. Então, nós já queremos sair e se estabelecer fora da Terra. Então, a ideia que a gente teve para o nosso projeto foi baseado no que a Ana Carolina fez, baseado nessas temáticas espaciais que estão muito fortes, sempre foram, mas hoje elas estão voltando aí à tona para ter essa colonização espacial. Então, a nossa ideia foi usar a ideia da Ana Carolina aplicando a biologia sintética. Então, a ideia foi fazer uma levedura que é capaz de fermentar, uma levedura fermentadora, a famosíssima, de novo, a Saccharomyces cerevisiae, que seja resistente à radiação ultravioleta C, usando biologia sintética. E a ideia seria usar o princípio de proteção da melanina, porque a melanina, de novo, é uma molécula que ela consegue absorver muita radiação, principalmente ultravioleta, A, B e C, com isso conferindo resistência a esse tipo de radiação para células específicas, qualquer tipo de célula. Então, essa é a ideia principal do nosso projeto. E a utilidade do projeto é basicamente para produzir comida no espaço. Então, para os astronautas que vão estar explorando aí a Lua, Marte, o foco do nosso projeto foi mais Marte, mas também, quem sabe, pode ser útil aí para outros seres aí no universo afora, ninguém sabe. Só que, assim, a ideia do nosso projeto começou a partir da temática espacial, só que a gente pensou, como que, assim, tem gente, sei lá, a gente está querendo fazer pão para astronauta, mas tem gente no mundo que está passando fome, precisa de pão aqui também. Então, por que não a gente pode tentar aplicar o nosso projeto aqui na Terra também? Então, a gente fez um exercício mental e conseguiu achar uma ideia que conseguisse ser aplicada aqui na indústria sucroalcooleira. Então, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo. Então, em 2018, o Brasil produziu quase 123 milhões de metros cúbicos de etanol em escala industrial. E como nós somos de São Carlos e o Admin também tem muita coisa regional que eles pesam muito forte, a região Sudeste, que é onde a gente estava baseado, é a maior produtora de etanol do Brasil. Então, os 4 estados da região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, contabilizam aí por quase 60% de toda a produção de etanol do Brasil, que é onde está São Carlos. Inclusive, quem conhece São Carlos, o interior de São Paulo, basicamente é uma região que só tem canavial. Então, a produção de etanol lá é realmente um dos maiores fatores que impulsiona a economia regional da região de São Carlos, Araraquara e arredores. Então, o problema industrial que os bioreatores têm, que as indústrias sucroalcooleiras têm, principalmente é a contaminação. Então, ao longo do processo fermentativo industrial nos bioreatores grandes, em larga escala, existe muita contaminação, tanto microbiana e leveduriana, ou seja, existem várias bactérias que acabam crescendo lá no meio do bioreator que está fermentando, que acaba tirando um pouco a produtividade, diminuindo o rendimento do processo. E existem outras leveduras também, outras linhagens e até outros tipos, outras espécies de leveduras que acabam crescendo também e atrapalham na produção também. Então, essas indústrias, no Brasil, as usinas sucroalcooleiras no Brasil, em uma safra, gastam só de ácido sulfúrico para contrabalancear essas contaminações, aí cerca de $125 mil, de novo, por cepa. Só de antibiótico, quase $100 mil, e elas podem perder até 0,4% da produtividade por dia. Então, basicamente, eles perdem muito dinheiro com contaminação. E a nossa solução, basicamente, foi adaptar a nossa levedura. Então, a gente usa a nossa levedura como a cepa que tem de interesse industrial para colocar no bioreator para começar a fermentar. A gente usou, na verdade, uma cepa industrial, que é a Pedra 2, que ela tem uma taxa de fermentação altíssima. Então, a ideia é, por que não usar a Pedra 2, que seja resistente à radiação ultravioleta, e aplicar em um processo industrial o método de esterilização por ultravioleta.
Então, é uma tecnologia que já existe, tá? Ela foi meio que abandonada nas décadas passadas, só que agora ela está voltando aí à tona para ser, talvez, implementada em escala industrial. Então, basicamente, você coloca lá, joga um monte de radiação ultravioleta no bioreator, vai matar tudo que você não quer, todas as bactérias que você não quer, todas as leveduras que não são interessantes para o processo, e a única coisa que vai sobrar é a nossa levedura, porque é realmente o que a gente tem interesse em manter no reator, principalmente porque ela tem uma taxa de fermentação muito alta. Então, a estratégia que a gente adaptou, a gente adotou, na verdade, para atingir esse caminho, foi um display. Então, para quem não sabe, um display de uma proteína nada mais é do que apresentar ela ao longo da superfície celular de uma bactéria ou de uma levedura. Que bom. E, bom, então, a construção do nosso display começa com a proteína que já existe em levedura, que chama H1. Ela é uma proteína de membrana da superfície da levedura, que, naturalmente, com pontes de sulfeto, ela se liga a uma outra proteína que existe já naturalmente na levedura, que é a H2. E, no nosso circuito, a gente fez uma construção sintética de uma proteína de fusão entre a H2 e um peptídeo aqui que chama 4D, que é um peptídeo que tem uma alta afinidade por melanina. E a H2 estava assim, fusionada com a 4D através de um linker, um peptídeo linker. Então, a ideia basicamente a gente coloca a melanina no meio, a proteína que vai estar expressando todo esse complexo proteico aqui, desculpa, a levedura, que vai estar expressando todo esse complexo aqui proteico, vai meio que recrutar essas moléculas de melanina, que tem afinidade pela 4D, e vai formar como se fosse um escudo de melanina na superfície da célula. E com isso ela vai proteger. Por isso que a gente chama de astroshield, que é um escudo, sei lá, astroespacial, né? Então essa foi a ideia. E para o ADMO, o que foi interessante é que esse BioBrick, a gente criou um BioBrick novo dessa proteína de fusão aqui, H2 linker 4D. Só uma curiosidade aqui, a gente usou o mesmo promotor aqui, o TDH3, que é um promotor constitutivo, ou seja, ele vai estar sempre expressando essas proteínas numa razão constante, ele não depende de nada, nós não regulamos ele. Coloca na levedura, ela vai ficar fazendo lá para sempre. A gente modelou a montagem desse display dentro das células das leveduras, então a gente usou equações diferenciais ordinárias, utilizando o método de Euler e um programa em Python para fazer essa modelagem. Então a ideia foi entender ao longo do tempo como que essa montagem de todo esse complexo, então H1, H2 mais a 4D e a melanina junto, como que elas se formam e como elas se comportam ao longo de um tempo. Então a gente fez isso tanto a nível celular, para uma célula de levedura, quanto para uma população de células que a gente acabou tendo resultados aí bem similares nas nossas estimativas, no nosso modelo em si. E bom, o foco do nosso projeto era Marte, né? A gente queria, assim, claro que idealmente seria enviar as nossas leveduras para Marte para ser testadas lá. Só que claro que isso custa, não sei, $500 bilhão. Então não rolou, né? Não rolou. Então, qual que pode ser uma alternativa muito mais barata e muito mais viável de simular o ambiente marciano aqui na Terra mesmo? A estratosfera terrestre. Então, a estratosfera terrestre é muito parecida com o ambiente marciano, principalmente em 4 fatores. Então, em pressão, que é uma pressão extremamente baixa, tanto na estratosfera quanto em Marte, uma temperatura muito baixa, uma umidade relativa muito baixa aqui, que é praticamente zero, e uma taxa de radiação, principalmente ultravioleta, muito alta, e aqui a gente deu enfoque mais na radiação ultravioleta C, que é a mais mutagênica, a mais danosa para qualquer tipo celular, é a mais energética. Então, a nossa ideia foi, já que nós não podemos testar em Marte, nós vamos testar na estratosfera com balões de alta altitude. E aí isso entrou num problema bioético, de segurança e tal, que foi um negócio bem interessante até que aconteceu, que a gente não sabia, a gente não entendeu direito se uma sonda estratosférica era uma liberação de um organismo geneticamente modificado, então você coloca as amostras de levedura modificadas lá de AstroShield na sonda, solta ela para ela pousar e, sei lá, em 100 quilômetros, 150 quilômetros de onde você lançou, depois de 2, 3 horas, isso é uma liberação no ambiente,
ou é um experimento controlado ou contido. Porque o que acontece? No voo, a gente não consegue controlar onde o balão vai, nós conseguimos prever com uma acurácia bem alta, até dependendo dos modelos que a gente usa, dos dados do NOAA, de padrão de vento e tudo mais. Mas a gente consegue basicamente prever com não sei, acho que uma precisão de talvez um raio de 2, 3 quilômetros, dependendo se a gente respeitar bastante os parâmetros que o nosso modelo dá, da previsão, com quantidade de hélio, a massa do balão e tudo mais. Então a gente estava nessa dúvida, já que a gente não consegue controlar o balão, só sabendo onde ele vai cair, com uma acurácia de mais ou menos um raio de 2, 3 quilômetros, isso seria considerado uma liberação no ambiente ou um experimento controlado. Então a gente conversou com o Comitê de Segurança e Seguridade do AIDIM, e que eles têm uma política de não liberação muito forte. Então, basicamente, nenhum projeto, nenhum time do AIDIM pode liberar organismos que eles estão desenvolvendo na natureza. E uma outra ideia também que a gente, além de ter esse contato muito próximo com o Safety and Security Committee deles, a nossa ideia foi fazer uma legislação nacional no Brasil que pudesse regular ou pelo menos delimitar o que seria uma liberação, um experimento controlado nesses quesitos estratosféricos. Então, o que a gente fez foi entrar em contato com mais de 40 agências relacionadas à astrobiologia e agências espaciais do mundo inteiro para perguntar o que eles achavam sobre isso. Então, você acha que mandar levedura modificada na estratosfera com balão meteorológico é uma liberação ou um experimento controlado? Dessas 40 agências que a gente contatou, nós recebemos 7 respostas sem um consenso. Então, basicamente, metade disse não, é uma liberação, e metade disse não, é um experimento controlado. Então, a nossa conclusão do nosso Human Practice aqui foi: ninguém sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém tem ideia de como colocar isso no papel e fazer algo bastante, digamos, criterioso. Então, o que a gente tentou fazer também foi melhorar a legislação brasileira em relação a isso. Então, a gente conversou bastante com o CTNBio, e a nossa proposta foi fazer com que o Brasil se tornasse o primeiro país com uma legislação de biossegurança estratosférica. Então, o que a gente fez foi uma consulta nacional no tópico. Eu não sei se ela ainda está online, se ela está aberta ainda no site do CTNBio, mas ela estava pelo menos há um ano e meio atrás, que qualquer um pode ir lá e votar e falar o que acha. Então, a gente, no final, tivemos 3 abordagens principais de como o nosso projeto afeta outras pessoas e como outras entidades, né, stakeholders, e como esses stakeholders afetam o nosso projeto também. Então, a gente focou em 3 pilares principais para fazer esse Human Practices integrado. Então, o primeiro foi o espaço. O nosso primeiro stakeholder foi pessoas relacionadas ao setor aeroespacial. Então, a gente conversou muito com o Ivan, que ele era um pesquisador de pós-doutorado na NASA, na Califórnia, no Instituto de Pesquisa do Ames. E a gente conversou bastante com ele quais são as nossas aplicações do nosso projeto para o setor aeroespacial. Foi muito legal, ele deu bastante feedback com a gente, ele gostou muito e muito do projeto, foi muito legal. Ele deu uma palestra com a gente e tudo mais, foi muito bacana. O segundo pilar foi na indústria. Então, como a gente estava querendo focar o nosso projeto não só em Marte, na Lua, principalmente em Marte, mas na Terra também, a gente conversou bastante com a indústria. Então, a Fermentec foi o nosso maior patrocinador. Eles são uma empresa que fazem consultoria para as usinas sucroalcooleiras e eles produzem algumas cepas industriais de levedura também, personalizada. Eles são muito legais, eles são de Piracicaba. Então, a gente conversou extensivamente com eles. A gente atendeu a um evento que eles fizeram, que foi a 41ª reunião anual, que eles basicamente juntam todos os clientes deles, são as usinas sucroalcooleiras, que é tipo metade de todas as usinas do Brasil, e colocam todo mundo na mesma sala para discutir o futuro da indústria. Então, falando muito de etanol de milho, do futuro do etanol de segunda geração, e a gente falou lá também. Então, enquanto eles estavam falando lá de etanol de milho, a gente estava falando de fazer cerveja em Marte. Então, foi um negócio, foi bem, bem divertido. Além disso, eles também ajudaram no nosso circuito, mas isso eu vou falar mais para frente. Sim, então foram 50 representantes de usinas sucroalcooleiras de todo o Brasil, e teve do exterior também. Teve gente do Equador e acho que da Argentina que estava presente também.
E o terceiro pilar do nosso Human Praxis foi a população em geral. Então, a gente basicamente foi às ruas de São Carlos e perguntou para o pessoal: você sabe o que é um organismo geneticamente modificado? Então, basicamente, as pessoas com educação superior, eu não lembro as porcentagens exatas aqui, mas foi quase 90, 95%, até mais, disseram que sim, elas sabem o que é um OGM. E o sim ainda foi, digamos, mais proeminente do que o não em pessoas sem educação superior. Eu diria que acho que aqui está mais ou menos 2/3 para 1/3. Então, existe digamos assim, as pessoas sem uma educação superior sabem menos em geral, estão menos engajadas no que é um OGM do que pessoas com uma educação superior. Pelo menos no que é qualquer definição de um organismo geneticamente modificado. Enquanto que a outra pergunta que nós fizemos foi: você tem algum conhecimento de legislação de OGM no Brasil ou no mundo? Independentemente se as pessoas tinham ou não educação superior, as respostas foram bem semelhantes em geral. Então, as pessoas em geral não estão engajadas na parte legislativa de OGM. Isso a gente foi na rua, tá? Perguntando para a galera. E aí, outra pergunta que a gente fez no final também foi o seguinte: você compraria uma levedura geneticamente modificada para consumo, para você tomar cerveja, ou, sei lá, vinho, ou comer pão produzida por essa levedura? E aproximadamente 80% das pessoas entrevistadas, os 280 lá, disseram que sim, desde que fosse bem pesquisada e desenvolvida de uma maneira segura. Então, visto que a gente recebeu esse feedback tanto do setor aeroespacial, quanto da indústria, quanto da população em geral, nós tivemos a necessidade de desenvolver um kill switch para nossa levedura. Então, para quem não sabe, o kill switch nada mais é do que um mecanismo de morte programada da célula, caso ela escape do ambiente controlado que ela deveria estar. Então, vamos supor que a AstroShield, a nossa levedura, está nos bioreatores industriais de uma usina sucroalcooleira no interior de São Paulo, e, sei lá, caiu um raio e, não sei, quebrou o bioreator e ela vazou para a grama. Então, a gente tem que desenvolver um mecanismo dentro da célula genético mesmo, para ela se matar quando ela escapa desse ambiente controlado. Então, o que a gente usou aqui foi uma porta lógica NAND, controlada por metionina e glicose. Então, aqui o que está acontecendo basicamente enquanto o meio de cultura da levedura lá que ela está fermentando tem metionina e glicose, a célula vai sobreviver. Se a gente tira ou metionina se a gente tira metionina e ou glicose, a célula vai morrer. Então, basicamente, tirou glicose e ou metionina do meio, a célula vai se matar. E aí, para isso, o que a gente usou de mecanismo de autodestrutivo para a célula foram as táticas moleculares e celulares. Então, a gente usou 2 nucleases aqui, uma de Serratia marcescens e uma de Staphylococcus aureus, e uma proteína aqui que é uma BEX humanizada, que induz a apoptose na célula. Então, a ideia aqui é a nuclease A, quando ela está expressa, vai picotar todo o DNA da levedura, e com isso ela vai morrer, não vai conseguir fazer nada. As duas funcionam desse mesmo jeito, as duas nucleases aqui. E a HBACS vai induzir a apoptose, que é a morte celular programada em levedura. Por isso que ela é um nível celular e não molecular de morte, porque a gente não está afetando o DNA, está afetando já as proteínas e organelas. E aqui, esse trecho aqui do nosso circuito do Q-Switch foi o input da Fermentec. Eles sugeriram para a gente usar esse promotor híbrido ADH2-CDH3, que é sensível à glicose. Então, quando tem glicose, ele não está expresso, e quando não tem glicose, ele é expresso. E essa nuclease aqui de Serratia marcescens também foi uma sugestão deles. Então, eles tiveram um input muito importante e muito integrado, digamos assim, no nosso projeto a nível técnico também. Fora que eles deram cepa, a Fermentec, eles deram levedura para a gente, reagente, eles foram sensacionais. E a gente também fez um modelo de matemático para o nosso Q-Switch. Então, o que a gente queria entender é, quando as duas nucleases e a BETS estão expressas, a gente tem, pelo menos a nível matemático, uma morte prevista da população celular. E a gente descobriu que, de novo, usando equações diferenciais ordinárias, o método de Euler e um programa em Python, nós descobrimos que sim. Independente se ou as 3 estão expressas ao mesmo tempo, só uma delas, as células, pelo menos a nível matemático, vai acabar se matando, vai acabar morrendo. Então, isso é o que a gente quer, é o que era esperado.
Então tá, agora o nosso projeto está todo delineado, a gente já tem como que vai proteger a levedura da radiação com o display e a melanina, a gente já tem um mecanismo de segurança que depois de uma pesquisa com a sociedade, com o espaço, com a indústria, foi necessário fazer esse kill switch, a gente já tem isso tudo montado e estabelecido, agora a ideia é fazer uma prova de conceito para entender de fato se o cerne do nosso projeto, que é a melanina, consegue conferir resistência às células de levedura no ambiente estratosférico, no ambiente espacial, na vida real. Então, depois de conversar bastante com o Safety and Security Committee do ADME e tudo mais, claro que eles não deixaram a gente lançar na estratosfera a nossa levedura modificada, então a gente lançou amostras controles. Então, esse foi o voo que a gente fez aqui. A gente fechou uma parceria com o grupo Zenit Aerospace, da USP de São Carlos. Eu era membro também, eu era o coordenador do departamento científico do Zenit, então foi meio que uma coisa integrada entre os dois, que eles operam balões estratosféricos e tudo mais. Então, uma coisa que eu fazia e acabei juntando tudo. Eu e a Isabelle também, que é uma outra integrante do grupo. Enfim, então a gente conseguiu mandar as nossas cepas não geneticamente modificadas, tá? O que nós fizemos foi, nós pegamos várias cepas de levedura e cobrimos elas com melanina para ver se a estratosfera mata ou não essas leveduras e se a melanina protege as nossas células de acordo com a radiação ultravioleta, principalmente presente na estratosfera. Então, eu não sei se vocês conseguem ver, mas essas três placas aqui, essa aqui do meio, essa aqui e a da direita, são as amostras do AIDIM que a gente mandou com as leveduras. Então, falando um pouco mais do voo, ele foi conduzido em setembro de 2019, ele durou aí cerca de 2 horas e 15 minutos. A sonda percorreu uma distância de solo de quase 79 quilômetros, então a gente lançou de São Carlos e ela pousou numa cidadezinha que chama Tambaú, aqui, no interior. Assim, isso que é divertido dessas sondas, que é sempre uma aventura caçar essas sondas aí, que ela pode cair em lugares bem... Enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas esse resgate foi muito fácil. Ela tinha acabado de cair num terreno que foi recém-arado, então foi bem tranquilo, só estava em terra lá, não teve problema nenhum, enfim. Ela chegou a uma altitude aí de cerca de 32 quilômetros, então é bem alto, assim, só para vocês terem uma ideia, jatos comerciais voam a cerca de 11 quilômetros de altitude, em velocidade de cruzeiro. Então, quando a gente vê um avião lá em cima, assim, a gente fala, pô, tá alto pra caramba, fazendo rastro e tal. As nossas sondas chegam 3 vezes mais alto do que isso. E, consequentemente, as nossas leveduras. A AstroShield chegou a isso. Então, o que a gente teve de resultado foi um negócio muito interessante. Aqui é uma placa, depois que a gente pegou as células, quando a gente ressuspendeu as células do voo. O que aconteceu foi que aqui é o controle, no caso, que são as células que foram enviadas no balão sem a melanina, sem estarem cobertas por melanina, só expostas, e aqui as células que estavam cobertas por melanina. Então, aqui a gente vê que não cresceu nada, ou seja, a radiação ultravioleta da estratosfera matou todas as células de levedura, sem proteção, e aqui a gente consegue ver que as células que estavam protegidas por melanina de fato conseguiram sobreviver à estratosfera. Então, a gente quantificou isso, e basicamente o que é importante aqui para comparar essas duas amostras aqui são essas barras aqui, e a gente conseguiu quantificar que de fato a melanina funciona para proteger da radiação estratosférica para sobreviver com as nossas leveduras. Então isso foi uma grande vitória para nossa equipe, a gente ficou super feliz quando a gente viu esses resultados. Então isso deu, digamos assim, a luz verde para a gente continuar o projeto na linha certa, porque a melanina de fato funciona porque a gente estava querendo. Então, dado que a gente conseguiu comprovar que a melanina funciona porque a gente estava precisando, agora o próximo passo era montar o circuito dentro da levedura. Então, a gente usou para isso um mecanismo de seleção baseado em URA3, que fica no cromossomo 5 da levedura. Então, o design final seria esse aqui, que é isso aqui, o display ele está aqui, que é o H1 com a proteína de fusão H2 e 4D, e a gente resolveu colocar em tandem também com o kill switch aqui, colocar tudo junto na mesma posição do genoma, praticamente. E usando, de novo, o gene URA3 aqui como marcador. Então, a primeira etapa foi... as leveduras já chegam com esse gene URA3, então a gente foi deletar esse gene URA3 utilizando 5-FOA, um meio com 5-FOA para seleção. Então, basicamente, toda levedura que não tem o gene URA3 cresce em meio de 5-FOA, e toda levedura que tem URA3
não cresce. Então, a gente só vai conseguir extrair quem a gente conseguiu de controle de transformação de sucesso, né, que funcionou. A segunda etapa foi colocar a segunda parte, digamos, a parte mais alta do display, que é a proteína de fusão, H2,4D, e reconstituir o URA3. Então, com isso, a gente usa um meio sem uracila, que basicamente, no meio sem uracila, quando a levedura tem o gene URA3, ela consegue sobreviver, e quando ela não tem, ou seja, se a transformação não funcionou, ela não vai conseguir se desenvolver, crescer nesse meio. A próxima etapa foi colocar o H1 e deletar o gene URA3 de novo, utilizando o 5-FOA como método de seleção. Aqui a gente já colocou o display na nossa levedura, tá lá. Próxima etapa foi, de novo, colocar o Q-switch e reconstruir o URA3. Então, no final, o que a gente tem, só recapitulando, é o display inteiro aqui, o Q-switch e o URA3 está reconstituído aqui para a levedura ficar felizinho. Então, essa é a versão final do nosso circuito que ficou no cromossomo 5 da levedura. E que é só uma representação visual, que tem a H1, H2 com 4D e a melanina que se agrega aqui por ter afinidade ao peptídeo 4D. E aqui a radiação ela sendo protegida. Enfim, por isso que a gente chama de astroshield, porque ela forma como se fosse um escudo de proteção contra a radiação ultravioleta. Então, a nível experimental, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu ter bons resultados para a deleção do URA3. A gente foi um pouco atrasado os nossos experimentos, teve reagente que não conseguia chegar, teve kit que não chegava, a gente teve alguns problemas, mas enfim, a gente conseguiu fazer algumas coisas além do nosso voo. Então, a gente conseguiu deletar o gene URA3, pelo menos a nível fenotípico. Nós tínhamos alguns candidatos de seleção que aqui eles conseguiram crescer em meio que 5-FOA, e aqui num controle negativo, em um meio sem uracila, aliás, a gente descobriu que o controle crescia bem, enquanto as nossas cepas candidatas não cresciam muito bem. Aqui é a mesma coisa, aqui é só um meio líquido, tá? De um meio sem uracila, e aqui é o meio sólido com água sem uracila. Então aqui o controle crescia, e o candidato de dizer que o gene URA3 realmente estava deletado não crescia, o que é um bom indicativo. Então, a nível fenotípico, nós temos indicações fortes de que conseguimos deletar o gene URA3. A nível genotípico, a gente fez um PCR de confirmação e o controle deu exatamente igual aos candidatos. Então, um resultado bem esquisito, porque o esperado era que o gene ficasse mais curto lá com a nossa construção, ficasse aqui com cerca de 750 pares de bases, enquanto que o gene do URA3 tem 1.500 pares de bases, o CDS dele. E a gente não observou aqui 750 pares de bases. A gente fez uma digestão aqui com a enzima de restrição NOC1, que ela cortava bem no meio do gene URA3 e não cortava na nossa construção, e a gente descobriu que o candidato também cortava. Então, esses resultados, sendo super sincero com vocês, são estranhos. Tá? Então, a nível fenotípico, nós descobrimos que, aparentemente, nós não temos o gene URA3, mas quando a gente foi analisar o DNA, aparentemente estava lá. Então, foi meio esquisito. E outra coisa que a gente conseguiu ter tempo de fazer foi alguma caracterização de parte do nosso Q-switch. Então, a gente focou aqui na nuclease A de Serratia marcescens. O que a gente conseguiu foi, nós temos que pedir vários fragmentos de DNA sintéticos. A gente pediu para 2 empresas, a IDT e a Twist, e aí eles vêm todos fragmentados e nós temos que juntá-los depois. Isso pode ser feito de várias maneiras, por método por Gibson, por PCR de fusão. A gente usou PCR de fusão, então a gente conseguiu juntar os fragmentos do gene da nuclear com sucesso aqui, que o esperado era, depois de juntar, eu não lembro se eram 2 ou 3 fragmentos, consegui aqui 2.000 pares de bases no fim, para ter o CDS, né, a região codificadora da proteína, depois de juntar os 3 fragmentos, ou 2, eu não lembro. Depois a gente fez uma adição de sítios de restrição de BAN-H1 e XHO1 das enzimas de restrição para depois fazer clonagem no vetor PET28A, que a gente conseguiu aqui digerir com sucesso. Então, os nossos achievements que nós conseguimos depois de todo... foi muito difícil fazer esse projeto, tá? Depois a gente pode conversar mais, mas conseguir dinheiro para ele, financiamento, foi uma peleja, mas enfim, os achievements que a gente conseguiu nós fizemos uma boa construção de um circuito, principalmente relacionado ao display aqui, que confere proteção às leveduras.
Nós fizemos um kill switch robusto, que pelo menos a nível matemático funciona muito bem. Criamos modelos para prever como que o nosso display vai se comportar quando ele estiver sendo expresso dentro da levedura e como que o kill switch também vai se comportar. Nós tivemos uma boa prova de conceito em experimentações em grandes altitudes com um balão meteorológico, com o nosso experimento, que funcionou muito bem. E nós focamos muito também na legislação estratosférica e espacial. A gente contatou lá um monte de agência espacial, um monte de gente do setor de astrobiologia e, principalmente, a gente estava querendo fazer com que o Brasil virasse o primeiro país com essa legislação mais robusta no mundo, porque ninguém tem até hoje isso aí. A gente conseguiu fazer isso. E nós tivemos um feedback muito bom da indústria e da população em geral, que afetou bastante o nosso projeto, assim, mudou algumas coisas dele, principalmente para focar aqui na Terra, né? Não só focar lá no espaço, para a colonização espacial, e por aí vai. Então, com isso, a gente conseguiu alguns prêmios. Então, o primeiro deles foi a gente conseguiu uma grant da Promega. Então, para quem não sabe, a Promega é um dos maiores produtores de enzimas para biologia molecular, para laboratório. Eles são uma empresa americana. Eles abriram um edital para todas as equipes AIDIM aplicarem para patrocínio, que eles iam ganhar $2.000 em reagentes. Mais de 150 equipes aplicaram, 10 foram selecionadas e nós fomos uma delas. E aí foi engraçado que quando eles colocaram no site deles, eles usaram tipo alguns memes, assim, sabe? E aí pra gente eles colocaram isso aqui: What can I say? Space is cool. E aí depois conversando com eles, aparentemente o nosso projeto foi um dos primeiros que eles escolheram porque basicamente era legal. Eles olharam, espaço, tem estratosfera envolvido, tem balão, a gente quer dar dinheiro para eles, a gente quer dar reagente para eles. Então foi assim. A gente saiu com uma medalha de prata no AIDIM e nós nos tornamos a segunda equipe do AIDIM, na história do AIDIM, a conduzir ensaios estratosféricos. Só um disclaimer aqui, a primeira foi da NASA, tá? Então, tem isso. E aqui, só mostrando o time, é uma galera que estava presente aqui. Então, eu só queria dar um enfoque aqui maior para os nossos PIs. Então, é o Francis aqui da UFSCar, ele foi o nosso chefe principal, ele ajudou a gente muito, muito, muito. Queria agradecer o professor Otávio também, ele era do IFISC, da USP de São Carlos, não era da UFSCar. Foi no laboratório dele que a gente conduziu os nossos experimentos. E eu queria agradecer também aqui a Ana Carolina, que ela foi a nossa instrutora da USP de São Paulo, do Laboratório de Astrobiologia de São Paulo, capital, não de São Carlos. E aqui são os nossos patrocinadores. Então, só dando foco aqui principal na Fermentec, que foi o nosso maior patrocinador, e a Promega, que eles deram muito reagente também para a gente. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Eu, de novo, peço desculpas pelos problemas técnicos no começo. Espero que vocês consigam me ouvir bem, conseguirem entender. E agora, o que vocês quiserem perguntar, só mandem bala que a gente vai tentar responder ou discutir e vamos lá. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, gente. Eu achei muito interessante o projeto, né? Eu já conheci um pouco, mas eu não sabia tanto sobre as práticas humanas. E eu achei super interessante. Quanto tempo foi o projeto de vocês? Antes de responder, eu só esqueci de falar uma coisa que vale a pena. Esse ano, no Judging Handbook do AIDIM, que é basicamente onde todos os juízes, os jurados do AIDIM, têm que ler para se basear para dar critério de medalha e as premiações para as equipes, nós fomos selecionados como um exemplo de trabalho excepcional em Human Practices. Então, nós e mais duas outras equipes, uma de Sydney, da Austrália, e uma de Calgary, do Canadá. Só um disclaimer aqui, que foi outro motivo de orgulho aí também para o nosso projeto. Bom, ele durou... Vamos lá. A história da nossa equipe AIDIM, ela começou assim, no final de 2017. A gente estava falando, vamos fazer um AIDIM na UFSCar. Né? Parece legal isso aí, já teve em 2015, 2014, vamos fazer agora também, tinha uma galera pilhada e tal. Aí a gente estava com umas ideias de diagnóstico e tal, não conseguimos dinheiro, fomos deixando. Aí a gente veio com essa ideia do espaço, pilhamos para conseguir dinheiro, essa ideia veio lá para o meados de 2018, e no final o projeto mesmo foi tocado, assim, quando a gente começou a desenvolver, vamos lá, ativamente pedir dinheiro e desenvolver o circuito, desenvolver todo o conceito, fazer os experimentos, foi talvez
abril, março, talvez, de 2019. E aí a gente apresentou no IGEM em novembro. Então, foi basicamente um ano. Eu diria um pouquinho mais, porque teve altos e baixos e tal, mas foi um ano, que foi 2019. Bem interessante. E a Fermentec, eles mexem com cepa modificada? Não, não. Não? Eles têm um negócio muito legal, porque eles personalizam levedura para cada usina. Então, basicamente, os bioreatores não são a mesma coisa entre eles, em geral. Então, existem algumas leveduras que são mais adaptadas, digamos assim, a um bioreator específico, sei lá, em Araraquara e outra em, não sei, outra cidade, Piracicaba, entendeu? E aí eles acabam selecionando e desenvolvendo essas cepas específicas para cada usina para aumentar o rendimento do processo de fermentação a nível industrial. Então é um negócio que acho que eles são os únicos que fazem isso, eu não sei se no mundo, mas pelo menos no Brasil. Então, mas assim, eles ainda não estão mexendo com cepas modificadas, pelo menos não em 2019. Mas eles têm o maior banco de leveduras do mundo. Isso é uma curiosidade deles também. Eles têm quase 3 mil leveduras. Justamente por causa disso, porque um dos trabalhos deles, um dos serviços dele é personalizar cepas para as usinas. Entendi. É porque você tinha comentado, né, que eles deram a ideia de uma parte do Kill Switch. Sua câmera desligou. Agora deu. Você ouviu? Ouvi, sim, do Kill Switch. Sim, sim. Porque, assim, eles sabem biologia molecular também. Eles sabem como é que funciona e tudo mais, eles estão engajados no meio, aí na ciência da levedura, só que eles acabam não mexendo com isso, sabe? Eles fazem algumas alterações a nível cromossomal, então eles mudam a ploidia das leveduras, isso eles sabem fazer bem. Eles até fizeram cepas haploides pra gente, a gente mexia originalmente com diploides, eles fizeram algumas haploides pra gente testar também. Mas a nível de tipo usar, sei lá, CRISPR, ou não só a CRISPR, mas só a edição gênica mesmo, de colocar algum, sei lá, um DNA, um gene que não seja natural da levedura, ou deletar alguma coisa, eles geralmente não fazem. Entendi. E como é que vocês conseguiram esse contato com essa empresa? Que parece que foi bem útil. A gente foi. Bom, a gente estava pedindo patrocínio, a gente mandou, sei lá, uns 100 e-mails para um monte de empresa, um monte de coisa, e-mail, LinkedIn, contatamos página de Facebook, Instagram e tudo mais. Eles nos responderam no Facebook. A gente mandou, a gente está mexendo aqui com levedura espacial, e aí, quer dar dinheiro pra gente? Eles, beleza. Foi assim. Interessante. E foi muito legal, porque a gente tem contato deles até hoje. Eles se engajaram mesmo no projeto. Eles estavam eles acolheram a gente mesmo, sabe? Eles adotaram o nosso projeto. Foi muito legal. E eles convidaram a gente para palestrar lá na reunião deles, que é uma reunião enorme, sei lá, 300, 400 pessoas vão. São 2 dias de evento, eles pagaram tudo para a gente ir, foi em Ribeirão Preto. Foi muito legal, muito legal. E, enfim, eles são bem legais. E foi assim, contatando página no Facebook. Não, bem interessante. E a mudança que vocês fizeram, né, foi no cromossomo. Como é que foi? Como é que é essa transformação, assim, nesse nível? Peraí, eu acho que tem pergunta no chat, deixa eu só ver aqui. Peraí. Teve aqui, os experimentos com fungos da Ana, que você falou, não eram com espécies modificadas, porque você não disse de problemas bioéticos nesse caso. Quem que foi que perguntou isso? Lorenzo. Não, eu não sei se o Lorenzo ainda está aqui, mas não foram modificadas, não. O Exofiala foi diretamente extraído do deserto do Atacama, no Chile, e a levedura que ela usou era uma levedura laboratorial que era uma cepa já conhecida, mas sem modificações. Então não foi modificado, não. Por isso que não teve esse bafafá todo. Desculpa, eu te cortei. Pode falar de novo a sua pergunta, que foi da montagem do circuito, é isso? Não, era sobre como foi o processo de transformação, assim, por alto, para modificar o cromossomo. Como que funciona? Assim, por alto, como é que foi? Foi fácil de fazer? Não. Em geral, não tem grandes problemas, só que a gente não conseguiu fazer funcionar em algumas etapas por alguns motivos que nós não conhecemos. Então, basicamente, a gente pega um DNA que a gente quer colocar na levedura,
ele tem nas extremidades regiões que são iguais, tem identidade com o DNA da levedura, de onde a gente quer exatamente colocar, e aí os mecanismos de reparo da levedura, de replicação, fazem isso naturalmente usando o DNA que a gente colocou como template, como base. Então ele acaba se integrando naturalmente. Então, basicamente, o procedimento é colocar o DNA dentro da célula para ele se integrar. E aí não estava funcionando para então a deleção do gene URA para a gente colocar o cassete de deleção que a gente chama aparentemente funcionou, pelo menos a nível fenotipo. Então foi um negócio meio esquisito. Mas os outros a gente não teve nem tempo de tentar também. A gente teve problema com a montagem por vários motivos e tudo mais. Então o projeto infelizmente não terminou. Mas foi isso. Mesmo sem terminar, foi um projeto incrível. Vocês conseguiram fazer muita coisa. Surpreendente, né? Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Ô, Lucas, desculpa se você já... Eu não tô te ouvindo, tá? Desculpa. Tá cortando. Assim, eu lembro, não sei se... Ah, será que é a internet? Peraí, agora melhorou? Melhorou. Mais perto. Melhorou? Melhorou. Eu perguntei se... Eu lembro que você tinha comentado, né, que quando você estava explicando da comida espacial, aí você tinha até pensado, tipo assim, tem gente passando fome aqui na Terra, então vamos tentar adaptar para ver se consegue fazer alguma coisa aqui, né? Nessa parte que você falou, e sabe? E aí vocês chegaram a desenvolver isso, Lucas? Como é que foi? Ou foi algo assim? Vocês chegaram a falar, não, vamos tentar fazer isso também? Ou não? Foi tipo, como é que foi, sabe? Ficou essa curiosidade. Então, não, é uma boa pergunta. Basicamente, eu não sei se ficou muito claro, mas assim, o projeto era o mesmo. O projeto era fazer a levedura que a gente chama de AstroShield, que era colocar o display, o kill switch nela e fazer levedura. E aí nós achamos duas aplicações para ela. A original era para exploração espacial, e aí a outra que nós descobrimos ao longo do caminho foi que ela pode ser usada também para processos industriais na Terra. Então, basicamente, é usar a mesma levedura que ela começou aí com a temática espacial, digamos assim, que foi a temática espacial, e aplicar aqui para a produção de etanol na Terra. Então, foi basicamente isso. Bom, a gente não aplicou isso a nível industrial, primeiro porque o projeto não terminou, e segundo porque tem um monte de regulação e tudo mais, e para colocar também esterilização por ultravioleta em escala industrial, precisa de equipamento específico, depende um pouco da galera de engenharia também, não só de biologia sintética. Mas foi isso, a gente conversou bastante e teve interesse, inclusive no evento da Fermentec que a gente palestrou, a usina Cerradinho de Goiás, eles são de Goiás, ofereceu a usina deles, os bioreatores deles, para a gente testar em escala industrial o que a gente quiser. Acabou claro que a gente, como não terminou, não fizemos isso, mas assim, teve interesse da indústria, sabe? Então foi interessante. Foi basicamente isso, sabe? Mas foi bem legal, foi bem legal. E foi divertido conseguir, assim, tem muita tecnologia que começou do espaço que hoje a gente usa no cotidiano, né? Então, GPS, o próprio laptop, você sabe que a miniaturização de computador começou porque os astronautas não tinham espaço para levar a torre de computador nas naves espaciais. Então, eles tiveram que miniaturizar o computador, fazer o laptop, que hoje a gente usa, eu estou usando aqui para conversar com vocês agora. Teve um monte de coisa, alguns materiais, tem um monte de exemplo. Então, foi mais um exemplo aí de alguma coisa que começou no espaço que depois pode ter sido aplicado na Terra, porque basicamente colonizar o espaço é muito difícil. Então, como requer vários e vários desafios, é claro que muitas dessas conquistas vão poder ser utilizadas aqui na Terra também. Entendi. Não, Lucas, legal demais. Tipo assim, foi algo que no caminho ali que você tipo, deu esse start, assim, né? Exatamente, foi exatamente Entendi. isso aí. Não, Assim, legal demais. eu tinha gente na equipe que estava meio incomodada. É legal a parte do espaço, mas eu quero fazer coisa para a Terra também. E aí vieram com essa ideia, sabe? E deu certo, tipo, deu certo assim, ela tem fundamento, sabe? Então foi bem interessante. Não, legal demais, Lucas. Que isso. Obrigado. Por que o processo retirou e recolocou o gene URA tantas vezes? É uma boa pergunta. Porque se a gente não colocar e ficar tirando e colocando, a gente não consegue fazer a seleção para cada etapa do processo de integração do circuito no cromossomo. Então, se a gente coloca um pedaço e a gente usa, sei lá, o meio 5FOA,
se a gente usar o meio 5FOA de novo para a próxima integração, sem adicionar o geniura, não tem como saber se o que cresce é ou não o que a gente quer. Ela pode ser simplesmente célula que não funcionou a transformação, que o gene que a gente estava, o DNA, a sequência de DNA que a gente estava querendo não funcionou. Então, para a gente controlar cada etapa da transformação, da integração do nosso circuito, nós precisávamos fazer essa intercalar os meios. Então, é por isso, para ter um controle de cada etapa, entendeu? Não sei se ficou claro. Basicamente, a gente intercalava entre os meios de 5FOA, que cresce só célula que não tem o gene URA, e o meio sem uracila, que só cresce quem tem URA. Então foi isso. A gente foi alternando eles. Bem interessante. Eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, né, para participar nesse nosso pequeno evento. Eu achei muito incrível o projeto, eu acho que todo mundo achou. E agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado, e eu acho que é isso. Se você quiser passar o e-mail, caso alguém tenha mais alguma pergunta, alguma coisa assim, pode passar também. Tá. Obrigado, Yala. Valeu. A Yala está sempre presente. Não sei se chegou a comentar, você fez... Ah, não. Thales, eu fiz biotecnologia. Na UFSCar. E Lourenço está perguntando ainda, só... Como foi a introdução da sequência na célula? Eletroporação? Não, foi choque térmico. Choque térmico. Que eu me lembro foi isso. Eu posso confirmar. Nossa, faz tanto tempo que eu fiz isso. Mas foi choque térmico. Deixa eu só confirmar aqui. Que agora eu tô curioso também, para ter certeza. A gente não usou a eletroporação, não que eu lembro. Aqui. Foi com um método de acetato de lítio e PEG. Mas é por choque térmico de qualquer jeito. Só que tem um monte de... não é nanopartícula, mas alguns agregados e tudo mais que fazem isso. Que ajudam, né, a carrear o DNA. Eu vou mandar o link. Acho que o Lourenço talvez tenha interesse nisso. Que aqui tem os protocolos que a gente usou. Então, nesses protocolos aqui tem o de transformação. E aí, se você tiver mais interesse, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá em detalhes o que a gente fez. Foi com acetato de lítio, PEG, acho que 4.000 ou 3.000 que a gente usou, e aí tem as temperaturas e tudo mais. Posso mandar meu e-mail também, mas assim, vocês podem me adicionar no Facebook, LinkedIn, pode mandar meu WhatsApp pra galera, não sei o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Então, meu Face é isso aqui, vocês vão me ver lá, minha careca, que sou eu, meu nome. E quem quiser me mandar e-mail, pode usar o meu atual do lado. Beleza. Obrigada, Lucas. Imagina, obrigado a vocês, foi ótimo. Valeu, Lucas. Obrigadão. Então, agora vai ser uma apresentação da Lívia, né, que é do Clube de Biologia Sintética. Pode começar, Lívia. Vou começar a apresentar aqui minha tela. Vocês me avisem quando estiver vendo, por favor. Tá dando para me escutar bem, Laine? Tudo certo? Uhum. Sim. Tá bom. Vamos esperar aqui. Tá Pronto. dando para ver agora? Sim. Perfeito. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia. Eu sou membro do Clube Biocim da UFMG e eu faço bioquímica na Universidade Federal de Viçosa.
Hoje eu vou apresentar aqui para vocês, deixa eu tirar isso aqui do lado. Vou apresentar um projeto do time Agen de Toulouse, na França. Esse projeto foi de 2020. E eles fizeram um projeto de como produzir alimentos através de leveduras no espaço. Então, para a gente entender, né, como que surgiu esse projeto, a gente tem que saber como que funciona a nutrição atualmente no espaço. Então, a galera que está lá na International Space Station, né, na ISS, eles recebem o alimento periodicamente, esse alimento é enviado da Terra, então ele é esterilizado, ele é desidratado e tudo mais, e aí eles recebem, né, quando está precisando ao longo do ano, isso é enviado para eles. Mas para viagens longas, isso seria um problema, né, porque a International Space Station, ela está relativamente perto, né, então, quando a gente está falando de viagens longas, isso não daria certo. E estocar o alimento também não daria certo, porque a gente sabe que tem um espaço limitado. E, além disso, as vitaminas elas podem degradar ao longo do tempo. Então, aqui tem um gráfico da vitamina A, que ela vai perdendo o seu valor nutricional ao longo dos meses. Então, aqui, mais ou menos em 6 meses, ela já perdeu mais ou menos 50% do seu valor nutricional. Então, isso não seria viável. E aí, como, né, produzir alimentos suplementados no espaço. Eles pensaram na levedura Saccharomyces cerevisiae, porque ela já é conhecida por ser uma levedura que a gente pode consumir, né, ela é segura, e que ela produzisse o beta-caroteno, que é um precursor, então, da vitamina A. Mas, além disso, a gente também tem poucos recursos disponíveis no espaço. Então, em questão de biomoléculas, esses recursos, eles não são, eles, às vezes são um pouco escassos. Então, a solução do time seria aproveitar esses recursos que são eliminados para poder crescer a levedura. E aí eles perceberam que o CO2 e o H2 não tinham uso, né, seriam eliminados ele mesmo, e pensaram em crescer a levedura aqui. Mas como, né? Como crescer uma levedura em só CO2 e H2? A solução deles, então, foi utilizar uma cocultura entre a bactéria Clostridium yundale e a Saccharomyces cerevisiae. Então, essa bactéria, ela é anaeróbia e ela consegue assimilar o CO2 e o H2. E aí ela produz acetato e etanol. E esses dois componentes, eles podem ser assimilados pela nossa levedura. Então, ela conseguiria crescer e a gente estaria aproveitando o H2 e o CO2, que seriam meio que desperdiçados ali na aeronave. Só que um outro problema que os tripulantes eles passam é a alteração do sabor da comida. Primeiro, porque ela não é muito atrativa, assim, né? Não é aquele pratão de comida, assim, bonito, é tudo aqui desidratado. Então, isso não é muito atrativo, eles passam por esse problema, né? Mas, além disso, pode acontecer também da microgravidade ali no ambiente alterar as papilas gustativas deles, então o sabor ele fica um pouco diferente. E aí, para poder realçar o sabor da comida, os tripulantes eles usam muito molho de pimenta e sal. E esses dois em excesso podem causar, o molho de pimenta pode dar problemas gastrointestinais, né? E o sal pode dar problemas cardiovasculares. Então, isso não é interessante, esse abuso desses dois, do molho de pimenta e do sal. E aí eles pensaram em usar um sistema optogenético para dar um sabor para essa levedura. Eles pensaram, então, em 2 sabores, que seriam um sabor de limão e um sabor sweet rosé, que eles chamaram, que, sei lá, um rosé adocicado. E aí, para isso, eles usaram um sistema optogenético, né, que nada mais é do que você emitir ali uma luz em um comprimento de onda específico, e isso vai estimular a sua célula a fazer alguma interação, né, que você está desejando ali. Então, aqui no sistema optogenético deles, eles escolheram a luz azul e a luz vermelha. Então, no momento que eles ligarem ali a luz azul, aqui a gente tem a aquacultura, né, a bactéria e a levedura, e aí no momento que eles ligarem a luz azul, vai ter um sabor de limão. E aí desligou a luz azul, ligou a luz vermelha, vai ter esse sabor sweet rose. E aí, dessa forma, eles conseguiriam dar um gosto para a levedura, para não ficar naquele problema, né, de eles não sentirem, não acharem um alimento muito favorável.
E aí eu não vou entrar muito nessa questão de como que o sistema ele é regulado e tal, mas eu trouxe um videozinho que eles colocam na própria Wiki, explicando um pouquinho. E eu sei que muitas pessoas aqui não entendem tanto de biologia sintética, né? Então, achei melhor não entrar muito na parte de regulação. Então, aqui a gente tem o gene de interesse, que para o caso do gosto do limão, vai ser um gene que codifica para a proteína limoneno. Então, o limoneno ele vai dar o gostinho do limão. E para o caso do sweet rose, é o geraniol, que ele vai dar esse gostinho. Então, aqui primeiro, a gente tem o sistema optogenético vermelho, ele vai entrar aqui, lembrando que a nossa região aqui de interesse é o do geraniol. Aí, assim que eu acendo aqui a luz vermelha, que vai emitir luz em um comprimento de onda de mais ou menos 650, essas duas proteínas aqui, elas vão se associar, e aí elas vão vir aqui nesse promotor e vai ativar a transcrição dos genes aqui do geraniol. Então, aí vem o gostinho do sweet rose. E aí, quando a gente tem um sistema optogenético azul, a gente liga a luz azul, né, da mesma forma, encaixa aqui. Quando eles ligam a luz azul, a gente tem as duas proteínas, elas vão se associar, vão sentar aqui nesse promotor e vão induzir a transcrição do limoneno, que vai produzir, então, o gosto do limão. E aí essa foi a ideia deles, né? Então, eles solucionaram o problema das viagens longas, né? Você conseguir produzir o alimento lá, conseguir produzir de uma forma que você vai recuperar biomoléculas que seriam perdidas e conseguir dar um sabor, aliás, 2 sabores para a levedura. Então, é esse o projeto que eu queria apresentar. Eu não vou dar tantos detalhes da parte de regulação, mas se alguém tiver alguma dúvida pode me perguntar. Aqui está o meu contato, se alguém quiser mandar algum e-mail com alguma dúvida. Eu vou deixar também a wiki deles no chat, para quem tiver interessado dar uma olhada. Eles fizeram bastante coisa além disso, eles também criaram uma forma da bactéria e da levedura conviverem, né, porque a bactéria ela é anaeróbia, então eles criaram um sisteminha que daria para as duas ficarem ali. Então tem muito mais coisa, eu decidi só dar uma breve introdução aqui, quem tiver alguma dúvida pode me perguntar. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aí ela perguntou se eles conseguiram produzir o sabor mesmo. Eles conseguiram. Deu uma travada aqui. O circuito deles é bem complexo para produzir o beta-caroteno também. Eles tiveram que fazer diversos melhoramentos ali, mas conseguiu produzir sim. Foi de 2020. O projeto foi de 2020. Essa questão da bioética, vou te falar a verdade que eu não olhei direito como que eles fizeram, como que eles passaram por esse conselho. Mas como a levedura ela é segura, né, para alimentação, eu não sei. Eu acredito que não tenha sido muito problema, não. As leveduras são só para intensificar o sabor. Então, eles vão produzir o sabor, né? 2 sabores diferentes com levedura. Então, vão produzir 2 gostos diferentes, né? Os slides estão lindos. Obrigada, Yara. Deixa eu pegar aqui o link dele e mandar para vocês. Que vocês dão uma olhada. É um projetinho bem legal. Mas a parte dos circuitos deles é bem complexa. Vou fazer um pão com gosto de limão. Dá para fazer uma cerveja assim, hein? Imagina, você liga uma luz.
Dá um gosto, se ele gosta, dá outro gosto. Mandei o link aí para quem tiver interessado. Você tá com alguma dúvida, Luz? O Lourenço fez uma pergunta aqui. Eu não sei se eu entendi muito bem, Lourenço. Ele perguntou se tem alterações de sabores futuros pensados. Se você quiser ligar o áudio, Lourenço, pode ligar. Oi, rapidinho. Eu tava em dúvida se, assim como eles fizeram para limão e sweet rose, teriam outras opções, não sei. Eu acredito que sim, né? Porque são variadas biomoléculas que podem dar um gosto, né? Aí eles escolheram esses dois, eu acredito que por serem sabores bem diferentes, né? Então você tem a opção de um sabor mais adocicado e um sabor de limão. Mas eu acho que deve dar sim. Entendi. E aproveitando, de onde vinha o gás hidrogênio usado no projeto? Eles colocam aqui na Wiki uma parte sobre o reaproveitamento, como que funciona o sistema de reciclagem da nave. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Coloca sobre tudo mesmo, né? Que você produz, o que você consome, como que funciona na International Space Station a reciclagem de biomoléculas. É que o CO2 dá para pensar da respiração, mas o Sim. hidrogênio eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Toda vez que eu abro esse site, ele trava muito. Não muito a ver com o projeto, mas eu posso mandar um e-mail acerca da disciplina de bioquímica? É que Com eu tô certeza. bem em dúvida sobre que curso entrar. Pode sim. O H2 ele vem do sistema de geração de oxigênio. Então, você tem 2H2O mais eletricidade, e aí isso produz 2H2 e O2. Entendido. Obrigado. Nada. Adorei a Me apresentação. escutam? Obrigada. Consegue me escutar? Sim. Ok. Deixa eu levantar a mão, o microfone tinha parado de funcionar. Fiquei... A parte do circuito, tem aquela parte vermelha, eu não entendi muito bem. É que você falou que você não ia entrar em detalhes, né? É a parte da proteína que junta, assim? Porque o que A acontece? parte que responde à luz, né? Isso. Naquela proteína tem um cromóforo. E aí, quando a gente liga essa luz vermelha no comprimento de onda, que ela emite de mais ou menos uns 650 nanômetros, aquele cromóforo ele vai ser excitado, e aí ele vai mudar a conformação da proteína. Uma proteína vai se associar à outra, e aí, nessa conformação associada, ela consegue ligar naquele promotor e ativar a transcrição. Então, você depende que esse cromóforo seja excitado por um comprimento de onda específico, que é o da luz vermelha para aquele caso da proteína vermelha, né? No caso da luz azul é da mesma forma. A gente tem um cromóforo que responde a um comprimento de onda de 450 nanômetros, que é o da luz azul, e aí ele vai ser excitado, vai da mesma forma fazer com que as proteínas mudem a conformação, se associem, e aí consigam ligar naquele promotor e ativar a transcrição. Ok, entendi. Mas na imagem do circuito, isso está tudo representado pelaquela parte vermelha? As duas proteínas? Então, nessa parte, eles deram meio que uma simplificada, sabe? Para pegar os dois. Tá. Mas no próprio site deles tem bem detalhadinho como que funciona, tem uns videozinhos de como que funciona a ativação, como que é regulado. Porque naquela parte nem os genes do limoneno e do geraniol, eles chegaram a modificar o nome, né? Então, fica um pouco confuso mesmo. Entendi, obrigado. De nada. Então, agora eu vou apresentar
Não tá dando aqui para apresentar a tela, porque eu tô gravando, né? Aí o Zoom não deixa. Aí eu compartilhei com o Luiz. Tem como você apresentar aí? Ah, eu tenho que parar. Compartilhar. Não, eu já parei. Eu vou tentar abrir aqui. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Lívia. Foi ótimo. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Laine, faço parte do Clube de Biologia Sintética da UFMG, e eu vou falar um pouco sobre as microalgas e a vida humana no espaço, né? Como que essas duas coisas se ligam. Então, pode passar. Basicamente, quando se trata de vida humana fora do espaço, tanto vivendo, sei lá, pôr uma base espacial na Lua, ou colonizar outro planeta, ou até mesmo viagem espacial mesmo, tem alguns problemas, né? A Lívia até já comentou sobre a questão da alimentação, e além da alimentação, tem a questão da água, da energia e do oxigênio, que são os principais fatores que limitam o quanto que dá para fazer essa viagem espacial, ou alojar na Lua, por exemplo, essas coisas. E do ponto de vista da astrobiologia, é interessante pensar que existe um único micro-organismo que sozinho ele já consegue trabalhar sobre todos esses problemas, sabe? E aí pode passar. Nesse caso, seriam as microalgas. As microalgas, para quem não sabe, são micro-organismos, né, unicelulares, que são fotossintetizantes e que elas têm um potencial enorme. Aqui na Terra, a gente já usa elas para fazer várias coisas, e, além do mais, elas são até 10 vezes mais produtivas em questão de fotossíntese do que plantas mais complexas, que é muito importante quando se trata do espaço, né? Porque lá tem pouco espaço e tudo mais. Então, se elas são mais produtivas, sem contar o tamanho, né, e tudo mais, isso faz com que elas sejam muito úteis e faz com que elas chamem bastante atenção dos astrobiólogos. E, além disso, também tem microalgas extremófilas, né, que vivem no deserto, que vivem na Antártida, e isso é bem interessante quando se trata das condições espaciais que são totalmente hostis, né, basicamente. E aí agora eu vou falar um pouco sobre como que dá para usar esses organismos para trabalhar nesses pontos. Tem várias formas de usar, eu vou falar só sobre algumas, e só essas formas já daria para resolver todos esses problemas. Então, o primeiro é como que a gente poderia usar essas microalgas para ajudar na questão da alimentação e da produção de oxigênio. Então, a ideia que eles já propuseram, né, seria um fotobioreator, que, para quem não sabe, é onde eles cultivam as algas, com a chlorella vulgaris, que é uma espécie de microalgas que é super nutritiva. Tem um estudo que fala que mais ou menos 30% da alimentação humana dava para substituir totalmente por essa alga, em questão do padrão nutricional dela. Então, a ideia era fazer um fotobioreator em bases espaciais com essas algas, e aí, enquanto elas estão crescendo, né, além de elas estarem produzindo oxigênio, elas são alimento, né, porque dá para consumir essas microalgas. E isso é muito interessante, né, porque já resolveria de cara 2 problemas, e pensa, 30% da alimentação, se isso desse para produzir no próprio espaço, ia diminuir muito a dependência que as viagens espaciais têm da Terra. E isso é uma ideia fantástica, né? E tem várias outras, assim, quando se trata de microalgas nesse tipo de uso. Só que tem alguns problemas, né? Por exemplo, como que a microalga vai agir com a radiação? E também como que o fotobioreator vai funcionar na microgravidade? E um outro ponto, né? Isso tudo eles já estão testando, inclusive na SpaceX, eles mandaram uma nave com microalgas já, em 2019, foi bem recente, e essa nave, inclusive, já voltou, só que eles ainda não deram nenhum resultado sobre o que aconteceu, mas eles já estão testando isso, entendeu? Então, eu acho que, assim, é uma coisa que tem muito potencial no futuro, e eu acho bem interessante, pode passar. E, além disso, as microalgas também
podem ser usadas para trabalhar a questão da energia e da água. E para fazer isso, é bem simples, assim, do ponto de vista químico, mas do ponto de vista biológico talvez não seja tão simples, porque pode passar. Para fazer isso, precisaria cultivar microalgas de duas formas diferentes. Uma seria basicamente a forma normal, né, que ela está fazendo a fotossíntese normal e produzindo O2. Mas eles teriam que produzir as microalgas também de uma forma diferente. E qual seria essa forma? Seria a forma que elas produzem hidrogênio, gás hidrogênio. E sim, algumas microalgas elas conseguem produzir isso. Eles já fizeram testes e tudo mais, mas precisa ser em condições específicas de luminosidade e da atmosfera que ela está. Então, para fazer isso seria um pouco mais complicado. Mas, basicamente, cultivando esses dois tipos de microalgas, eles conseguem fazer uma célula de combustível eletroquímica, onde usa o hidrogênio e o oxigênio para produzir energia e água. Uma coisa bem simples, assim, e no espaço seria muito interessante, porque além de produzir energia, já produz água. Pode passar. E aí, a última forma de utilizar as microalgas, que eu achei muito interessante, foi de um estudo, né, que saiu esse ano, que falou um pouco sobre o comportamento das microalgas em um ambiente anóxico rico em gás carbônico. Pode passar. Para quem não sabe, ambiente anóxico é um ambiente que não tem oxigênio, tanto na forma de O2 quanto em forma combinada, excluído o CO2, né? E aí eles fizeram tipo uma revisão sobre o comportamento dessas microalgas e foi muito interessante, porque essas microalgas, elas conseguem produzir muito mais em questão da fotossíntese, né? A produtividade fotossintética delas é muito maior em um ambiente rico em CO2 e sem oxigênio. Então, eles, inclusive, pensam que pode ser isso que aumentou rapidamente a concentração de oxigênio na Terra. Pode passar. Esse processo, ele aconteceu aqui na Terra há mais de 2 milhões de anos, né? E foi o que deixou que acontecesse essas mudanças para a vida que tem hoje em dia, né? A nossa e dos outros animais no geral. E isso é muito interessante, porque tem um processo que chama terraformação, que é muito estudado na astrobiologia, que é basicamente a transformação de características de outros corpos celestes, como planetas e luas, mudando a atmosfera deles, a ecologia, o solo, para que ele consiga abrigar a vida. E isso, basicamente, meio que aconteceu na Terra, né? Porque antes aqui não tinha todas essas características que tem agora. E essa área de estudo, né, da terraformação, estuda como é que a gente faria isso em outros planetas, né? Porque é muito mais fácil se a gente transformasse Marte na Terra do que a gente tentasse viver em Marte, com todas aquelas condições hostis. E se as microalgas, elas conseguiram fazer isso na Terra, né, que é a teoria que eles tiveram, já que elas conseguem produzir muito oxigênio, até mais do que microalgas normais, né, vamos dizer, numa atmosfera normal, pode ser que isso foi o que provocou essa mudança rápida na Terra. Então, por exemplo, talvez dê para usar essas microalgas em Marte para fazer essa terraformação. Eu digo Marte porque é o país que eles estão... o país não, né? O planeta que eles estão estudando mais recentemente. Pode passar. E aí, como é que a biologia sintética entra nisso tudo? Basicamente, para usar realmente as microalgas no espaço, elas vão ter que ter inúmeras características. Então, por exemplo, elas têm que ter um bom padrão de comportamento quando expostas à radiação, quando na microgravidade, altas temperaturas, no sentido da terraformação também a metais pesados, enfim, inúmeras coisas. E é muito difícil achar isso numa microalga comum, né? Tipo, a gente não vai achar todas as características que a gente quer num único micro-organismo já, o tipo selvagem dele. E aí, com a biologia sintética, dá para a gente fazer diversas transformações para isso. Pode passar.
Então, as principais transformações que seriam bem interessantes nesse sentido seria o quê? Juntar características. Então, como eu falei, tem algumas microalgas que são extremófilas. Então, dá para juntar microalgas extremófilas com, não sei, talvez a microalga que consegue produzir hidrogênio. E aí fazer uma célula eletroquímica para produzir energia numa base na Lua, alguma coisa assim, sabe? E também dá para melhorar a eficiência. Nesse sentido, seria mais... Na verdade, tem como fazer de diversas formas. E uma das formas seria desativar alguns genes que não têm interesse para o nosso uso. Por exemplo, desativar algumas vias metabólicas que são úteis para a microalga, só que para a gente não é. Então, a gente desativa essas vias para ela produzir só o que a gente quer. Então, toda a energia dela, os nutrientes e tudo, vai só para essa via que a gente quer. E também tem como selecionar características específicas, né? Então, dá para a gente, por exemplo, tem um tipo selvagem que é interessante para, igual a chlorella vulgaris. Ela é interessante, mas vamos supor que uma característica dela dê certo numa nave espacial, mas não dê certo numa base na Lua e não dê certo numa base em Marte. Então, dá para mudar características específicas para que dê certo em lugares diferentes, né? Porque tudo isso é muito difícil quando se trata do tipo selvagem delas. Então, eu acho difícil pensar em usar microalgas no espaço sem usar a biologia sintética e a engenharia genética. Pode passar. E foi basicamente isso. Eu achei bem interessante isso, porque as microalgas dá para usar elas em muitas coisas, e no espaço, o potencial delas é enorme, tipo, dá para fazer tudo, basicamente. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria, desculpa chegar do nada, é que eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. As classificações de C3, C4 e CAM se aplicam às microalgas? Oi? As classificações de C3, C4 e CAM se aplicam às microalgas? Isso é classificação de biossegurança? Não, para taxa, para fotossíntese. Para fotossíntese? Eu não sei, mas eu imagino que sim. Que eu acho que seria interessante usar do tipo CAM, para evitar, eu não lembro o nome, acho que é fotorrespiração, quando vai oxigênio com rabisco. Sim, dá para estudar várias coisas assim nesse sentido para cada uso específico. E se tem também, e quais, planos para aumentar a taxa fotossintética, além dessa engenharia para virar o tipo CAM. Eu acho que foi com o tabaco que fizeram. Você fala, se já tem tipo estudos para aumentar a produtividade das microalgas? Uhum. Sim, já tem. Inclusive, isso não é nem focado no espaço, é mais focado na Terra, né? Porque na Terra as microalgas já são usadas para muitas coisas, dá para fazer biocombustível, dá para ser usado para alimento, produzir ômega 3, cosméticos, enfim, um monte de coisa. E aí, o problema que está tendo agora, né, para tornar isso realmente rentável, é a produtividade. Se fosse um pouquinho maior, seria interessante. Então, sim, eles estão tentando de diversas formas aumentar a produtividade delas. Entendi. E sobre a melanina, é que eu estou um pouco resfriado, que falaram antes, ela poderia servir de pigmento antena para fotossíntese nesse caso? Tipo, tentando integrar o projeto anterior do Space Shield da melanina, só que, eu não sei, dentro do citoplasma, talvez se a membrana bilipídica não fosse danificada pela radiação, para a melanina servir como um pigmento antena, que no carregamento de energia, nesse caso, eu não sei dizer. Não sei, eu acho que talvez teria alguns problemas, né? Talvez atrapalhar a fotossíntese, eu acho que teria outros caminhos para isso. Inclusive, teve um projeto que a gente viu no clube há pouco tempo, que modificou, né, por meio de alguns genes lá, modificou o tamanho da antena que recebe a luminosidade da microalga.
E aí, com isso, eles conseguiram fazer microalgas que suportavam mais a luz, por exemplo. Então, talvez teria outros caminhos para isso. Tipo, aumentou a área do centro de absorção com magnésio? Magnésio. Oi? Tipo, aumentou o tamanho do centro de absorção da clorofila? É, tipo isso. Entendido. Obrigado. Se quiser, depois eu mando até o link desse projeto que eu falei lá no grupo e manda a parte que tá sobre isso. Por favor. Mais alguma pergunta, gente? Olá, eu tenho uma dúvida. Tipo assim, dos impedimentos que tem para poder desenvolver mais essa área, né, de astrobiologia e tal, das microalgas no espaço. Você acha que, tipo assim, quais você acha que são esses impedimentos? Seria mais, tipo, os recursos para ter os equipamentos para investigar essa área? Tipo, seria nesse sentido assim? Acho que é, né? Você fala impedimento de utilizar já no espaço? É, tipo assim, as dificuldades que essa área tem para poder, acho que desenvolver mais, não sei se eu tô sendo claro, assim. Acho que seria nessa área, tipo assim, de ter recurso, né, para poder desenvolver mais, né, investimento, né? Entendi. Olha, eu acho que assim, se for pensar no sentido global, por exemplo, um estudo da NASA, eu acho que não teria muitas dificuldades, não. Inclusive, a SpaceX já mandou, né, microalga para o espaço, para testar isso. Então, assim, eu acho que agora é mais só testar as coisas e colocar as ideias em prática, fazer algumas modificações. Eu acho que não teria muito Entendi, impedimento. entendi. Tipo assim, eles têm, né, os recursos, né, e tudo. Sim. Ah, não, valeu. Nada. Lourenço, aí ela ficou falando aqui no chat que talvez a melanina diminuiria a captação de luz. Eu não sei se eu tinha entendido muito bem o que você tinha comentado sobre a melanina. Se você quiser completar. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, agora pode ser a Camila. Pode falar, Luiz. Camila, pode ir preparando a apresentação. Me escuta? Sim. Ok. É porque eu não sabia que as microalgas tinham participado no processo de reformação da Terra. Aconteceu mesmo? Pelo que eu entendi, é meio que uma teoria, mas é bem provável. Bem provável Entendi. mesmo, porque eu acho que seria tipo, meio que um dos únicos organismos que teria essa capacidade, além das cianobactérias. Entendi, faz sentido. Camila, tá aí? Tô aqui. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Então, boa noite. Meu nome é Camila. Eu sou estudante de farmácia e faço parte do Clube Biocim, da UFMG. E hoje eu vou falar um pouco sobre o fungo Cladosporium semosperma, que está sendo estudado para ser usado como proteção viva contra a radiação. Um dos grandes empecilhos hoje para a viagem espacial é a radiação. Estima-se que uma pessoa na Terra recebe anualmente cerca de 6,2 milisievert, enquanto essa quantidade é mais de 20 vezes maior no espaço, sendo 144 milisievert. E já é conhecido que grandes taxas de exposição à radiação têm efeitos patológicos no organismo. Pode causar câncer, patologia aguda de radiação, degeneração de tecidos. Então, principalmente tendo em mente viagens mais prolongadas para Marte, para a Lua, os cientistas hoje estão buscando outras formas de proteção, ativas e passivas, para serem usadas nessas próximas viagens. E, para isso, eles se voltam para a biotecnologia.
Existem alguns seres chamados de extremófilos que eles conseguem sobreviver em espaços com condições geoquímicas extremas. E tem um grupo desses, que são os radiotróficos, que eles conseguem resistir à radiação. E eles não só resistem à radiação, como usam essa radiação no seu metabolismo, como é o caso desse fungo Cladosporium spermospermum. Ele já foi achado em lagoas de esfriamento da usina nuclear de Chernobyl, onde a radiação é de 3 a 4 vezes maior que aquela normal da Terra, assim como em espaçonaves de órbita terrestre baixa. Mas qual que é o diferencial desse fungo? Ele possui o pigmento da melanina, que atua no processo que é análogo da fotossíntese, chamado de radiossíntese. Ele capta os raios gama da radiação e ajuda na conversão desses raios em energia química, que depois vai ser usado no funcionamento normal da célula. E depois que ele foi descoberto, foram feitos experimentos na Estação Espacial Internacional para testar a capacidade desse fungo como um possível escudo contra a radiação em condições análogas às de Marte. Esse teste se iniciou em dezembro de 2018 e durou 30 dias. E ele foi basicamente uma placa de Petri, onde metade dela tinha o fungo e metade não tinha, para servir como controle. E debaixo dessa placa, 2 sensores. Um que seria para medir a radiação vinda do fungo e a outra do controle. E essa placa foi posicionada na estação de forma de costas para a Terra, para ter maior incidência de radiação possível. Essa placa foi medida por 30 dias, e aí quais foram os resultados? Ao mesmo tempo que teve esse crescimento em órbita, também teve crescimento na Terra. Vocês podem ver que essa linha roxa é o controle aqui que estava sendo feito na Terra, e a linha verde foi o crescimento em órbita. E eles viram que o fungo ele atingiu um crescimento máximo em 2 dias de experimento, então teve um crescimento bem maior em órbita do que aqui na Terra, bem maior do que o esperado também. E nas primeiras 24 horas do experimento, quando ainda não tinha uma grande massa do fungo, houve uma diminuição baixa da radiação, apenas de 0,5%. Vocês podem ver nesse gráfico A que a linha que demonstra o fungo, ela quase cobre completamente a do controle, porque foi uma diminuição muito baixa. Mas na fase final, já a partir das 240 horas, quando já tinha uma massa maior do fungo e já tinha uma maturação melhor, a redução já foi de 2%, com um erro de 0,25%, uma redução bem maior. E ali eles entenderam que há uma relação direta entre a quantidade de biomassa do fungo e, consequentemente, a quantidade de melanina presente na amostra com a dissipação da radiação. E eles também fizeram a hipótese de que se a placa fosse totalmente revestida, porque no experimento, como apenas metade da placa foi coberta com fungo, pode ter havido algum tipo de interferência da radiação, às vezes ela passou e pegou no sensor. Então, se essa placa fosse totalmente revestida com fungo, essa proteção poderia chegar até a 4%. O que eles concluíram com esses resultados? O ambiente espacial ele beneficia o fungo, né? Eles puderem ver que o crescimento ele foi bem mais acelerado em órbita, e a capacidade de atenuação da radiação do fungo se dá pelo LAC. O LAC é o coeficiente linear de atenuação da melanina. Quando esse fungo ele foi comparado aos resultados de outros fungos que não tinham melanina, a desse fungo ele foi melhor. Então, eles suporam que era por causa da melanina. Em uma camada de 1,7 milímetros do fungo, que foi a camada que eles conseguiram nas 240 horas do experimento, ela conseguiu reduzir 2% da radiação. Então, para fazer uma redução maior, eles calcularam que seria necessário uma camada de 2,3 metros, com um nível de melanina de 8,6%, para baixar os níveis de radiação do nível de Marte, que é 234 mSz, para o nível terrestre, de 6,2 mSz. E qual seria o ponto positivo de usar esse fungo quando comparado com outros tipos de materiais que conseguem ser escudos para radiação? Esse fungo ele tem um alto LAC, então ele é efetivo no controle da radiação e baixa densidade, o que torna leve. Então, quando comparado com outros materiais que têm o LAC elevado, como por exemplo o aço,
ele é de mais fácil manejo e seria muito mais fácil levá-lo para o espaço, que quando comparado com o aço. E por ser um ser vivo, esse fungo conseguiria crescer em qualquer biomassa à base de carbono. Então, ele consegue ser produzido em esquema ISRU, que é produção in situ, utilizando os recursos do planeta. Então, ele poderia ser produzido, por exemplo, em Marte. E isso ajuda não só a diminuir riscos, por exemplo, de perda durante a viagem, também ajuda a cortar um pouco a dependência do projeto com a Terra. E como eu falei, ele é um escudo efetivo e, por ser vivo, ele consegue ser autorregenerativo e autorreplicativo, o que ajuda bastante também na manutenção dele no espaço. E, por último, ele abre portas para outros estudos sobre o uso da biologia sintética e o uso da melanina, com potencial escudo contra a radiação. A melanina já pode ser, no futuro, encontrada, misturada com outros materiais para fazer um escudo ainda mais efetivo. Também, como já foi visto ali nessas palestras com o SCAR, por exemplo. Isso. Alguma pergunta? Muito obrigada, Camila. É muito interessante esse fungo, né? E tem tudo a ver com o projeto que o Lucas apresentou. Pode falar, Thales. Obrigado. O Camilo, lá no começo da apresentação, apareceu, quando você estava explicando, né, a diferença da radiação aqui na Terra lá no espaço, né? O que o MSV é tipo uma unidade para radiação? É tipo uma referência para falar de radiação? É porque eu não sei o que é, mas é tipo isso? É milisievert, é a unidade que eles usam para medir a radiação. Ah, tá. Ah, não, entendi. Obrigado. E aqui, outra coisa era, eu queria perguntar, é tipo, nesse sentido, a radiação, ela então meio que não prejudica o fungo? Não, tipo, não prejudica ele, né? Não, porque ela é usada no metabolismo dele. Assim, em níveis aceitáveis, por exemplo, o nível que foi visto no experimento, não afeta. Entendi. Ah, não, beleza, obrigado. Luiz? Eu acho que eu me perdi um pouco, mas o uso do fungo seria em Marte ou no espaço? Eu citei um exemplo de Marte, Sim, porque eles estão pensando em fazer mais expedições para Marte, tanto para a Lua, mas eu acredito que ele pode ser usado em todo o ambiente espacial. entendi. É porque fala no final que teria que usar uma camada de tal tamanho para suportar a radiação de Marte. Esse resultado que eles conseguiram, ele é tipo perto do suficiente para aguentar a radiação do espaço? Você sabe disso ou não? Eu não sei te falar assim em específico, mas na Uhum, literatura que eu pesquisei, eles falaram que para Marte seria necessário. Só que é um nível entendi, de radiação bem alto, né? 144 milisievert. entendi. Só isso. O Lourenço mandou no chat. Você pode entrar em detalhes na radiossíntese? Eu não vou saber te falar detalhes da radiossíntese. Não vou saber te explicar. Desculpa. É uma coisa complicada mesmo. Você também pode mandar depois os slides. Todo mundo que apresentou, eu vou pedir para mandar os slides lá no grupo, que tem as referências, né, e tudo mais. Então, a gente tinha uma dinâmica agora, mas eu acho que não vai dar tempo, né, porque já são quase 19 horas. Mas eu acho que talvez dê tempo para fazer amanhã. Amanhã vai ter 2 palestras bem interessantes de convidados de fora. E a primeira, né, vai ser em espanhol, que é um professor da Venezuela, o Humberto, e acho que vai ser bem interessante. E depois é uma doutoranda da área de astrobiologia lá da USP. Obrigada por todo mundo que apresentou hoje. E é isso, até amanhã. E a gravação depois vai estar no canal do YouTube do clube. Aí eu mando o link lá no grupo também.
Então é isso, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa antes de finalizar.